Salve, salve, galera do área. Olha só, tô no área especial, assim. Eu tô aqui com a Sarite e não tô com a Sarite ao mesmo tempo. Eu vou deixar, na verdade, eu vou deixar para ela falar dela por ela, né? Porque eu aprendi que a gente não consegue apresentar a pessoa melhor do que a pessoa mesmo. Então, Sá, fala para todo mundo quem que é você, vai. Bom, eu sou a Sarite, que escreve no área, com muito orgulho. O Diego brinca que eu sou a parte poética do área. Eu trago poesia para o basquete. Sou técnica, sou escritora, sou colunista, claro, do área. Ai, gente, sou tanta coisa. Professora, psicóloga. E o que mais vocês apresentarem eu posso fazer, porque eu sou multiuso. Mas eu sou uma pessoa que é amante do basquete, vive assim para que ele desenvolva e venha de uma família que respira basquete. Então não tinha como ser de outra forma também. Imagina, sua família nem respira basquete, você pode adicionar no seu currículo aí, mãe de gato. Mãe de gato, 4. Nossa, eu só vejo as fotos e os vídeos dos gatos, mas eu não sabia da quantidade. Então, adicionado no currículo mãe de gato, porque, né, sai demais. Necessário. Gente, ó, muito. Ser mãe de gato é uma necessidade da humanidade. Acho que nós teríamos menos problemas no mundo. Certeza. Gente, ó, eu chamei a Sarite aqui pra gente ter uma conversa que ela é muito importante mesmo. Mas antes de eu falar dessa conversa, cara, já para aí, você que tá assistindo, se inscreve. Eu vou deixar aqui porque tem um canal novo que surgiu aí em meio à pandemia, porque essa mulher aí, ó, no meio dessa pandemia, ela lançou 2 e-books, lançou um canal no YouTube e daqui a pouco ela tá fazendo... Você já fez TikTok também, não? Ai, não, ainda não aprendi, não tenho essa destreza, mas daqui a pouco eu lanço um foguete. De tanto Não duvido, eu não duvido. Daqui a pouco ela lança um foguete mesmo, aí, ó, foguete Pirituba 1 saindo aí de Pirituba. Certeza. Mas é isso, galera. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal no YouTube que a Sá acabou de lançar. E também tem outras informações no área e tudo mais. Então se liga que tem muito conteúdo para vocês seguirem. E também esse vídeo faz parte aí de um objetivo nosso que para mim, acho que ele chegou a ficar acima de falar de basquetebol, que é alcançar a equidade em tudo que o área faz. Então a gente tem uma redação com 12 colunistas, 12 editores, em 6 e 6. Se a gente olhar ali na redação, a gente tem uma pluralidade de gênero, de cor, de raça, de credo. Então, isso para mim está acima de tudo, mas isso já estava na redação do site. Então agora a gente vai trazer isso pro YouTube e também pro nosso podcast, que a gente gravou o primeiro já, e agora a gente vai gravar o segundo e vamos dar sequência nisso, né, Sá? Com certeza. Falarei no podcast então, também, porque eu sou dessas. Lógico que vai. O quê? Mas, galera, ó, chama sua mãe e seu pai para ver esse vídeo, porque esse vídeo também é importante para eles, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre o que o pai ou a mãe e os parentes, de maneira geral, podem ou não podem fazer no basquete, numa partida, e eu acredito que não só no basquete, mas nos esportes e até no apoio para a família de maneira geral. E eu acredito que até você consiga falar muito mais do que eu sobre o assunto, porque o seu currículo ele abre ali um leque maior de oportunidades, de momentos de fala do que o meu nesse sentido, eu acho. Sim, eu tenho várias experiências mais positivas do que negativas, mas eu tento trazer para o meu time, como eu sou psicóloga, então eu tento trazer para o meu time que existe também a parte psicológica, que é influenciada por esses pais, que algumas vezes não sabem como devem se portar realmente quando estão no jogo, quando estão no treino. E não só se portar em relação ao treino em si, se ele pode falar ou não, se ele pode interagir ou não, mas muitas vezes o pai não tem controle sobre si. E a questão toda é essa, né? O descontrole do pai
acaba ocasionando o descontrole do filho, né? E aí ele pede uma coisa que o filho não consegue executar e de uma forma ou de outra isso vai chegar em casa. Então veja, uma coisa que é externa, que começa na quadra, termina em casa. E isso pode causar muitas coisas a longo prazo para essa criança, para esse adolescente que está em formação, em entendimento de mundo e vem uma cobrança exacerbada sobre alguma coisa que ele não tem controle, né? E isso é bem complicado. Mas, Sá, isso é muito legal, assim, porque é bom a gente conseguir deixar muito claro e muito marcado nessa nossa fala que tudo que acontece no jogo, ele é exportado para fora. Do mesmo jeito que a gente tem aí diversos indicadores que nós, como técnicos, você também como psicóloga, a gente consegue ler na criança, no atleta, quando ele chega na quadra pra gente, sobre coisas que estão acontecendo em casa, tem várias coisas que acontecem no jogo que são exportadas para casa, são exportadas para a vida pós-treino, pós-jogo. Sim, e tem também o inverso. Tem muitas situações que a criança não consegue resolver em casa e ela leva para a quadra. Muitos até têm um pouco já de inteligência emocional de levar isso como uma forma positiva. Então, eu tô nervoso, acabei de brigar com os meus pais, mas eu vou descontar de uma forma positiva, vou fazer mais ponto, vou marcar mais, vou ajudar o meu time. Mas poucos têm isso. A maioria que leva situações de casa fica triste, fica amuado, não consegue render. E isso a gente vê que é uma cadeia. Se ele não conseguir render em casa, não conseguir render na quadra, ele vai parar de jogar. Por muitos motivos, né? Então, não é isso que a gente quer. A gente quer que ele aprenda a resolver. Mas ele pode aprender a resolver com a gente, que somos essas pessoas que ele pode, e com os pais, que também são as pessoas que podem, né? Então, a gente teria que ser essa tríade mesmo, que muitas vezes não acontece. Fica a família falando uma coisa e os técnicos falando outra, que na verdade a gente deveria falar a mesma língua. O basquete, ou a modalidade que seja. Sim, sem dúvida. E aí, você falando dessa tríade, você chegou num ponto muito legal, assim. Existe isso acho que não só no esporte, mas na educação também, existe uma mudança de valores, né? Não vou nem dizer uma inversão, mas o mundo deposita a responsabilidade do ensinar e educar na escola, no professor, no clube, e aí o pai, a mãe, o responsável, por conta da rotina do dia a dia, deixa de ter essa responsabilidade. Só que na nossa organização social, né, e a vida é assim, o peso do pai, da mãe, do núcleo familiar é maior do que o do técnico. Existe o respeito, existe essa cumplicidade dessa tríade, mas a palavra final é sempre a da família. E se a família ela começa a falar coisas diferentes, assim, ter um discurso diferente do que é pregado no esporte, a criança se perde no meio do caminho. Sim, e eu acho que essa sua fala é muito importante. Se nós pensarmos que existem muitos pais que pelo dia a dia mesmo não têm a possibilidade de estarem nos treinos, e aí eles ouvem do filho o que aconteceu durante aquele treino, mas o pai quer de todas as formas ir ao jogo. Então o pai tem um comportamento de filho de jogo, que a gente sabe que também tem outro processo psicológico em relação a isso. Então, como ele tem o comportamento sobre o filho do jogo, mas ele não vê o filho no treino. Então ele vai e faz algumas cobranças que não condizem com o que o filho conversou com o técnico, o pai não acompanha esse dia a dia e ele cobra esse dia a dia lá na quadra, lá na hora. Então ele fala, como que você treina a semana inteira e não consegue fazer essa cesta? E a gente sabe que fazer uma cesta é muito maior do que pegar a bola e jogar na tabela. Fazer a cesta requer o treino, a atenção, a concentração, mas se tem um adversário, tem o colega que passou a bola, que pede a bola de volta. Então, tem tantas vertentes externas que fazer a cesta acaba ficando muito difícil para eles algumas vezes.
E o pai só consegue ter essa cobrança, né? Ah, mas eu tô gastando o meu dinheiro quando pagam, ou você tá gastando o seu tempo e você não consegue jogar. E essa cobrança, ela vai minando todas as possibilidades positivas que aquela criança tem, porque ela entende que, nossa, eu não tô conseguindo render agora para o meu pai ver. E o que eu vou fazer então? Então é melhor eu não jogar, vou ficar no banco bonitinho, que é mais fácil. Né? Nossa, essa fala do pai em relação à cesta, nossa, essa fala dói, assim, dói no meu estômago essa fala. E quando a gente fala, entenda, quando a gente fala o pai, se tiver nesse momento, assim, a mãe e o pai lado a lado com o celular na mão, assim, vendo o vídeo, a gente não tá falando o pai, o homem, né, ali, mas o responsável naquele momento, porque essa reação pode ser do pai, da mãe, da avó, do tio, do primo, que é mais velho. E você falando também, chegou no... Eu pensei aqui numa coisa que pelo menos eu não me lembro de eu abordar, ou pelo menos de eu pensar nisso antes. A gente fala muito do pai que se projeta na criança, aquela coisa do atleta frustrado, o pai que queria jogar alguma modalidade e não jogou, mas também existe essa coisa do pai de jogo, que é aquele pai que pensa, hoje é o único momento que eu vou ver o meu filho praticando o esporte que ele gosta, no nosso caso, o basquetebol. Então, eu quero ele ganhando. Então, se ele errar aquela cesta, eu tô perdendo o meu tempo, o meu filho não é bom, o que a gente está fazendo aqui? Eu podia estar em casa domingo de manhã vendo o Esporte Espetacular, vendo os tokusatsu da Band, porque eu assistia Jaspion quando era criança. Eu não quero ver meu filho perdendo. Eu não quero... Às vezes o pai esquece que o perder e o ganhar é parte do processo. E a parte mais importante do processo, lidar com a vitória e lidar com a derrota. Porque isso molda caráter. E aí, quando o pai tem essa postura de eu poder estar fazendo alguma coisa melhor, o meu filho está perdendo o tempo dele, você tira uma das maiores experiências da vida do indivíduo, assim, que é aprender a lidar com o ter e o não ter. Eu acho também que, além disso tudo, e eu falo para as pessoas que pode ser uma resposta que elas não queiram ouvir, façam a pergunta para o filho: você quer jogar? Qualquer pessoa que esteve na quadra sabe que o jogar tem que ser por amor mesmo, porque muitas vezes você está cansado, vem da escola, treina 3, 4 horas, dependendo de onde você está jogando. É um gasto físico, psicológico, você fica longe das pessoas que gostam durante muito tempo do seu dia. Então, o jogar não é só eu quero ir lá fazer a cesta. O jogar é abrir mão de boa parte da sua vida para estar na quadra. E muitas vezes eu já ouvi pai falando assim: eu quero colocar ele porque eu quero que ele não seja mais sedentário. É ótimo o pensamento, o entendimento, mas e a vontade daquela criança de correr? Será que ela tem? Se ela não tiver a vontade de correr, ela vai continuar sedentária aqui. Ela pode não ser mais sedentária fisicamente, mas enquanto ela não tem a vontade iminente de estar na quadra, qualquer outra vontade de outra pessoa não vai sobrepor a dela. Então, muitas vezes a gente percebe que tem pai que tem aquela vontade, eu queria tanto que ele jogue. Nem só porque ele foi um cara frustrado. Pode ser que ele tenha sido um cara muito bom naquilo. Eu vejo pelo meu pai. Meu pai foi um jogador muito bom, teve uma base fantástica, um arremesso que, olha, pouca gente tem. Só que ele nunca falou pra gente, ou você joga basquete ou você joga basquete. Tanto que nós fizemos outras atividades, muitos, né? De nós fizemos outras atividades. Porque a vontade, gente, tem que ser da criança, tem que ser do adolescente. Claro que o pai vai viabilizar essa vontade, vai, né? Pode ajudar a procurar um lugar para treinar, vai ter que ter algum custo. Tudo isso o pai pode fazer. Ele não pode querer pela criança. Isso é muito importante da gente pontuar também. Perfeito. Sá, eu quero que você anota aí no seu caderninho que a gente já tem uma pauta para um próximo vídeo, tá? Que eu tenho nas palestras, nos cursos que eu vou dar para técnica, essas coisas assim, eu tenho uma fala que para mim é uma máxima minha, né? Que na nossa área existe essa discussão de esporte competitivo, esporte rendimento, esporte, sei lá, e aí tem várias nomenclaturas para isso.
E aí eu falo muito que a gente nunca pode dissociar a competição do jogo pelo jogo. Porque uma criança, ela nunca vai jogar basquete com uma fala como essa do pai, assim, eu quero jogar basquete porque eu tô com uns pneuzinhos a mais aqui, e não tá legal, né? Imagina a criança de 11 anos chegando lá no Pirituba, de 8 anos chegando lá no Pirituba e falar, tia Sarit, porque a criança não vai chamar você de professora de técnica, né? Ela vai chegar lá no primeiro momento e vai te chamar de tia. Tia Sarit, eu queria jogar basquete porque eu tô me sentindo meio gordo. A menina falando, ai, Sarit, eu tô me sentindo flácida. Nunca vai acontecer isso. Nunca. E aí eu tenho uma fala muito que fala que a criança vai jogar basquete porque ela quer ser a Janete, ela quer ser o LeBron James, ela quer ser a Tainá, ela quer ser a Luana. É isso, assim. A criança não vai porque ela quer o bem-estar, ela vai porque ela quer ser um jogador, e a gente vai um dia gravar um vídeo só para falar disso. Então anota aí. Tá, anotado. Pode deixar. Mas, aí, Sal, a gente chega também num momento que ele é muito legal, que pelo menos foi o que a gente estava conversando antes, nas conversas pré-vídeo, que pelo menos comigo foi a primeira vez que aconteceu, de um pai chegar com a cara de desesperado, assim, e falar, coach, eu não sei o que eu faço. É a primeira vez que eu tô vendo meu filho jogando, e eu não sei o que eu posso, o que eu não posso fazer, onde que eu fico, se eu posso, o que eu posso falar com ele, se eu posso falar com ele. Então, eu achei isso demais, assim, essa fala para mim ficou marcada, e eu sei que o pai desse garoto vai assistir esse vídeo e ele vai lembrar desse momento. Para mim foi demais, assim, foi demais. E aí foi por isso que naquela hora, eu acho que foi uma coisa para mim tão inesperada. Eu não lembro o que eu respondi, mas foi alguma coisa. Eu falei, você pode fazer o que você quiser. Eu não lembro exatamente as palavras, mas você pode fazer o que você quiser, desde que você não entre na quadra, desde que você não instrua o garoto como se você fosse eu, e desde que você não xingue a arbitragem, tudo bem? O resto a gente vai conversando no decorrer do processo. Foi algo assim, porque foi minutos antes ali de começar o jogo. Eu não tinha como elaborar uma resposta muito alta. Sim. E ele me pegou muito de saia justa, assim, porque eu realmente não esperava essa pergunta, não esperava essa sinceridade do pai de falar, não sei o que eu faço, me explica, tipo, me treina a ser pai. Me salva, né? E o que a gente pode falar pro pai, assim, nesse momento? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar na empatia. Então, eu vou levantar um ponto que a partir daí a gente fala o sim e o não, porque a gente entende que pode ajudar uma criança. Nós, adultos, trabalhamos, muitos de nós temos chefes, temos coisas a serem feitas com datas, prazos e cobrança batendo, né, a nossa porta o tempo inteiro. E muitas vezes nós percebemos que adultos não sabemos lidar com a pressão, com esse conceito de agilidade, eu preciso responder logo, falar logo, todos esses conceitos que adultos temos. E por que é que a gente coloca uma pressão tão grande numa criança que está participando de um jogo? Por que é que a gente coloca esse conceito de que é uma necessidade iminente que ele tem de ganhar, de fazer uma bola boa, de fazer uma bola certa? De onde vem? E aí, a partir dessa fala que eu indico que é cultural, né? Nós temos o processo competitivo, como você disse, né? Claro que a gente tem que comparar o conceito de jogo quando a gente assiste um futebol, quantas pessoas saem de si quando estão assistindo, mesmo que em casa, né? Um jogo, porque elas não conseguem entender esse perder. E esse perder, para nós que estamos fora, que não participamos do jogo, é um perder, porque a gente está no esporte. Então, a gente sabe que um dia a gente pode ganhar e um dia a gente pode perder, né? Então, quando a gente pensa na criança que está jogando e o pai está lá fora, o que eu entendo que ele não deve fazer, primeiro, cultural, não xingar ninguém. Eu vou no jogo do adulto, você sabe muito bem, né? Vou na NBB muitas vezes, até em jogos que eu nem conheço ninguém, porque eu gosto do jogo, sempre fiz isso.
E eu vejo que no momento em que você xinga alguém, você está xingando a pessoa. Você não está xingando o profissional, o que está jogando, ou a criança que não é profissional. Você não está xingando só o árbitro, você está xingando a pessoa do árbitro, a pessoa do técnico. E muitas vezes, eu brinco até e falo, se tá tão fácil, que tal se você fosse para o lugar dele? Porque não é. E nós estudamos, você estuda demais, eu estudo demais, a gente sempre estuda para ser melhor, mas somos seres humanos o tempo inteiro. Então, por que é que a gente tem essa cobrança exacerbada sobre o outro? Quando cobram a gente não gosta, a gente se sente mal, se sente pressionado, quer sair do emprego. E a criança, quando fala que quer sair de um jogo, mas você tá muito melindroso. Por que existem 2 pesos e 2 medidas? Né? A gente tem que entender que ele está em desenvolvimento. Ele pode nem saber perder e muito menos saber ganhar. Então, o que eu acho que o pai não deve fazer? Não xingar ninguém. Falar menos possível, sim, porque, como você disse, a responsabilidade que o pai tem sobre aquela criança, ele tem um respeito diferenciado, então sempre o que o pai falar vai reverberar na cabeça dele mais tempo. O técnico tá ali o dia a dia, existe um respeito hierárquico, tudo bem, mas imagina que você gosta muito de alguém e esse alguém tá brigando porque você não tá conseguindo render. E você tá prestando atenção, né? Tanto que em casa, né, nós temos 3 jogadores, e eu voltei a jogar também ano passado. Se a gente fala, em algum momento a gente faz um chamado, que é o nosso toque, né? Só para falar assim, chuta mais alto, passa essa bola de lado, não fica falando, né? A gente torce porque naquele momento nós somos torcedores. Mas eu entendo que não xingar ninguém, não falar tanto. E outra coisa que é muito importante, a crítica em excesso, né? Muitas vezes nós percebemos que a criança não jogou o melhor que ela podia, né? Ela estava pronta para fazer uma bandeja e errou, não levantou o braço ou qualquer outra coisa, não fez o lance livre, deu um airball. E como é que a gente fala do reforço positivo, sendo que a gente fica o tempo todo, nossa, você viu aquela bola que você errou? Que horrível! Não sei como que você errou aquela bola. E aí o que a gente faz? Muitos técnicos fazem, levam os pais para jogar um pouco com eles. Quando o pai entra na quadra e tenta fazer uma cesta e não consegue, ele vai entender que, nossa, acho que eu tô cobrando demais. Mas a gente só entende por isso, porque estamos na mesma posição. Então, realmente, não tô dizendo para mentir, porque mentir não vai levar ninguém a nada. Mas é assim, realmente você não jogou bem hoje. Vamos repensar? O que aconteceu? Você tava com outra coisa na cabeça? O que houve? Eu acho que isso é importante também, ter o feedback, conversar sobre o jogo, né? E tem jogo que a pessoa não quer falar. E a gente tem que respeitar também. Hoje não deu. Bora para a próxima, né? Então, são as coisas que eu acho que são principais. Ninguém quer ser xingado. Eu já vi, e eu vou dar esse exemplo porque eu acho que é a coisa mais cruel do mundo e ninguém pensa que é cruel com a criança. Eu já vi pai entrando na quadra para bater na outra criança da idade do filho. Então você imagina quando aquele filho chegar em casa e ele vai pensar assim, nossa, meu pai bateu numa outra... Pai, como você disse, responsável, qualquer ele que seja, bateu numa criança porque estava ganhando o jogo ou estava com um comportamento mais agressivo e o pai não conseguiu se controlar, né? Então, a gente tem que pensar assim, tudo o que os pais fazem e falam tem um peso muito grande para essa criança e ela vai carregar. Caraca, você me deixou... Eu já ouvi caso de pai que bater em árbitro, o contrário também já aconteceu, de árbitro ir para arquibancada para querer bater em pai. Essa é a primeira vez que eu escuto de um pai querer bater numa outra criança. E eu tô, tipo... Sim. Então, assim, o que eu entendo... complementar, assim, caramba. O que eu entendo, se o pai não tem controle emocional, como ele cobra o controle emocional do filho? O jogo é para ser, nós falamos, né?
o jogo, ele tem que ser gostoso, ele tem que ser divertido, ele tem que ter uma aprendizagem, mas posso ganhar, aprendi que vou ganhar, mas não posso ter isso o tempo todo, porque senão não sei perder. Todos esses conceitos, o jogo em equipe, o entendimento que é individual, mas é coletivo, olha quantas coisas boas a criança pode aprender. Ela só não pode aprender que o pai vira e fala assim, se te baterem no jogo, você devolve. Porque, como nós falamos e como eu falo tanto no área, nós estamos desenvolvendo uma pessoa, um ser, que a gente espera que seja um humano melhor. É um jogador que a gente não sabe se vai continuar, porque existem muitos motivos externos para que ele continue, né? Mas os motivos internos, a gente entende que ele tem que ser melhor. Então, eu falo bastante isso, eu escrevo bastante sobre isso. O que você está fazendo para ser melhor? E se você estiver fazendo o seu pior, ele vai dar o pior dele, porque ele vai refletir aquilo que você dá a ele, né? E aí, pensando no positivo, o que o pai pode fazer? O pai pode apoiar, o pai pode acompanhar, que muitos reclamam, mas não fazem. Ah, mas você não trouxe nenhum resultado bom. Você está vendo o caminho? Né? Do mesmo jeito que eu falo para a criança, assim, nós ficamos na escola praticamente 10 anos para aprendermos o básico da escola, né? O basquete e qualquer outra modalidade ou qualquer outra coisa, já tem estudos que falam que você precisa ter 10.000 horas de treinamento para que você aprenda alguma coisa. Por que é que quando a criança chega com 6 meses de treino, ela tem que saber tudo? Ela pode aprender o básico do básico, mas ela vai aprimorando, aumentando o grau de complexidade de acordo com o desenvolvimento que ela tem. Então, como que você fala, mas você não está melhorando nada? A partir de que ponto você está vendo? Então, acompanhar, para você perceber o dia a dia, isso sim vai te mostrar uma criança totalmente diferente, né? Apoiar, acompanhar, prestigiar, perdeu, nossa, o seu time perdeu, mas vocês jogaram muito bem. Porque como eu penso, algumas vezes a gente joga bem e o outro time joga muito melhor do que a gente. Sim, sim. Perdemos porque não tivemos como ganhar, né? Que depende também do outro time, não só do nosso. Então, o pai ele pode ser presente. Essa fala, peraí, você vai voltar aí, mas essa sua fala é só para, eu acho que é muito legal, e seria muito legal a gente complementar aqui, que o pai, às vezes ele esquece que tudo é parte de um processo. A gente, como técnico, chegou a criança para aprender a jogar, e aí, em uma semana, a criança aprendeu a driblar sem dar 2 saídas. Pra gente, é a maior vitória do mundo. A criança tá driblando, levantando a cabeça. É uma evolução gigante. Mas pro pai, a criança não tá fazendo cesta. Tudo bem que a gente entende que o esporte o jogo né? Quem faz mais cesta ganha o jogo. Mas tudo tem um processo para chegar nesse de quem faz mais cesta. E aí a gente esquece desse processo. Claro. E assim, eu também convido, e eu de vez em quando faço uns vídeos, convido os pais a aprenderem sobre a modalidade. Porque o tanto de pai, eu já sento há muitos anos na arquibancada, o tanto de pai que fala besteira, e fala mesmo, e eu não estou dizendo que ele é obrigado, mas se ele quer falar alguma coisa sobre o posicionamento do árbitro, o posicionamento do técnico, do filho dele que está na quadra, se ele não souber sobre a modalidade, ele vai falar o quê? Né? A gente tem um conceito, vou voltar para o futebol, que eu acho que é importante, de quarta e domingo a gente assistia futebol. Então, independente de se você trocasse de canal e voltasse, ele estava lá, nos horários específicos. Nós não temos o basquete e agora temos um pouco mais, que a NBB estava passando em vários tipos de canal, né? Vários formatos, a NBA também, de alguma forma, estava mais próxima, mas o basquete, ele está há pouco tempo ocupando esse espaço. Então, não dá para a pessoa falar que ela sabe tudo. Nem nós, que estudamos, a gente sabe. Então, imagina quem não sabe, quem coloca o filho e vai para arquibancada. Aí vai para arquibancada, fala um monte de coisa que não se deve, e aí vira alguém que fala, olha, você está errado. E a pessoa fala, eu não estou errado, meu filho joga. O seu filho jogar não quer dizer que você vai saber as regras, nem ele sabe. Então, eu sempre convido as pessoas, leiam, as crianças, leiam as regras da federação, entendam como é,
como funciona, como vocês podem fazer. E os pais também. Você sabe que quantas vezes a gente tá fazendo lance livre da linha do handball, vamos supor, né? Aí a pessoa fala, mas ele tá o quê? Ele vai fazer o quê? Vai pro gol? Por quê? Porque se você não sabe qual é a linha, você se perde, né? Se é uma quadra que tem todas as linhas, você se perde. Então, o que aconteceu? A minha mãe... Não, gente, vou fazer um adendo. A minha mãe, ela ama o basquete. São 4 filhos que jogam, que estão na quadra o tempo todo. Ela assiste muito jogo e tem hora que ela fala cada coisa. Ela vai me matar. Mas é verdade. E aí, ela vira e fala assim, filha, o que aconteceu? Aí eu tenho que contar para ela. O basquete é muito dinâmico. Se você virou, aconteceu uma coisa, mexeu o celular, alguém falou, você perdeu o lance. Se você está lá na quadra, você perdeu o lance. Então, assistam os jogos dos filhos de vocês, assistam o jogo que está na NBA, o jogo da NBB, por favor, frequentem a quadra, como eu tento falar sempre. Quanto mais embasamento você tem, mais conhecimento você terá da modalidade, menos você vai falar, porque você vai entender que o jogo tem uma dinâmica, né? E isso é um apoio profundo sobre o seu filho, entender a dinâmica do jogo. Tem hora que ele vai ficar 35 minutos no banco? Vai. Quando ele entrar, você vai perceber por que ele ficou 35 minutos. Ele vai estar nervoso, ele vai arremessar uma bola que não deveria, e aí cabe também aos pais. Olha, quando você entrou, era a sua oportunidade. Você não levou da melhor forma. Tá acontecendo alguma coisa? Você falou com o seu técnico, né? Então, tem que ter. E um outro ponto antes de você falar, que eu falo muito, Pode ficar à vontade. Eu acho que tem que haver, sim, uma conversa do técnico com o pai. Eu acho ela super importante, ela é primordial. Mas eu acho também que tem que haver um respeito entre a criança e o técnico, porque houve um vínculo. Então, muitas vezes eu percebo que o pai toma as dores, como é pai e ele está certo, de resolver algumas questões com os técnicos, mas, como eu disse, é muito difícil que ele esteja lá todos os dias. Então, olha, tô achando que tá acontecendo alguma coisa, a gente pode conversar? Eu acho que isso é fantástico. Mas tem que haver também a conversa da criança com o técnico no momento em que ela achar que é legal, porque senão quebra o vínculo. E aí aquele respeito que a gente fala, que é aquele comprometimento que a gente tem na quadra, de vez em quando se perde, né? Por quê? Porque o pai o tempo todo fala pela criança. É claro, é um menor, e eu entendo as questões legais sobre isso, mas o dia a dia influencia diretamente no comportamento. Então, algumas vezes o técnico sabe algumas coisas que o pai não vê, e vice-versa. Então, a conversa entre todos, eu acho que é a melhor coisa sempre. Sem dúvida, porque não que seja, mas acho que para o pai entender melhor o impacto disso, é que assim, quando tem 3 indivíduos envolvidos em um problema e só 2 deles dialogam, eles não estão resolvendo o problema, eles estão fazendo fofoca. Porque esse terceiro indivíduo não está lá para colocarem todos os pontos de vista na conversa e entender qual que é o denominador comum. Por mais que seja o técnico e o pai, né, o responsável pela criança, a criança tem que estar junto, porque a criança tem que entender o que está acontecendo e, às vezes, o ponto de vista dela, às vezes não, em 99% dos casos, o ponto de vista da criança, ele é diferente porque a experiência da criança é diferente, a resolução de problema dela por conta da experiência vai ser diferente. Então é muito legal ouvir todo mundo para conseguir chegar num denominador. A única coisa que eu quero pontuar não é nem de falar, eu concordo com tudo que você falou, assim, eu podia estar com a camiseta aqui, Team Sarit, porque era isso. Mas um negócio que é muito legal, assim, que você falou, o pai não é obrigado a saber de tudo. E aí tem várias experiências hoje que ensinam
o pai diversos detalhes muito importantes do basquete. E eu gosto muito das transmissões, não é jabá nem nada aqui, mas eu gosto muito das transmissões da Band por causa do Danilo Castro. O Danilo Sim. Castro também é professor de educação física, foi atleta, e ele sempre tem algum momento assim que o narrador fala, olha, aconteceu um lance tal. Mas por que é isso, Danilo? O Danilo vai lá e explica o lance. Isso é muito legal. Não consigo ir ver jogo na quadra, pô, transmissão do NBB da Band era no sábado, 15:01. Cara, me desculpa, a não ser que você seja um pai ou uma mãe que trabalha 7x1, você tá no sábado na hora do almoço em casa. Hoje a gente consegue ter pelo menos um dos responsáveis no sábado em casa, porque geralmente a criança está em casa, porque é dia que ela não tem aula e tudo mais. Então dá para assistir e adquirir esse insight sobre o jogo de basquetebol, que é muito bacana, que é primordial. E aí, querendo ou não, é um momento, assim como você falou do futebol, né, que a gente tinha esse hábito de quarta e sábado, quarta e domingo, assistir o jogo, sábado, 15:01. Eu coloco na minha agenda, assim, é muito legal quando eu tô com a Lara, eu termino o meu treino, que eu dou um treino na parte da manhã do sábado, eu já falo, não, filha, a gente tem que correr para casa para dar tempo de eu fazer o almoço e a gente assistir o jogo. Aí ela, tá bom, então a gente já vem para casa, já come rapidinho lá, faz o que tem que fazer e senta para assistir o jogo, que é um momento que eu não consigo mais por conta da rotina, que eu também sou técnico, então ou eu tô dando treino em horário de jogo, ou eu tô indo para jogo em horário de jogo. E aí quando eu consigo ver um jogo, eu paro para assistir com ela, ou assistir sozinho, enfim. Então essa mesma experiência, talvez o pai, o responsável, tenha que ter com a criança, até para mostrar que se você não consegue ver o jogo, não consegue ver o treino do filho, é um momento que você mostra que você está interessado pela modalidade que ele quer praticar. E isso é sensacional. Sim, tem uma coisinha que veio à minha mente agora, como você disse que eu sou mais poética, então eu vou pegar um pouquinho mais a fundo. A maioria das pessoas, se não assistiram, eu espero que assista agora a partir do que eu vou dizer, assista o Divertidamente, né? Ele fala das emoções primárias, tal, mas ele fala de uma coisa que eu gosto muito, que é em relação à memória a longo prazo. E quem assistiu o filme percebe que quando ela não tem acesso a alguma coisa durante um bom tempo, aquela memória ruim, ela quebra, ela cai, desmorona. E aí o que eu vou dizer para vocês, pais, mães responsáveis, se você não for acompanhar o seu filho na quadra, essa memória dele não existirá. Entenda que muitos minutos e horas da nossa vida que gostamos de estar na quadra farão parte da nossa memória e você não fará. Então, quando a gente fala, mas você não acompanha porque eu não gosto, mas ele gosta. E o momento da troca ele gosta, então eu vou um dia, que seja um dia, um campeonato, um jogo, mas ele vai ter essa memória. Pode ser que para ele não faça diferença alguma. Não, meus pais não iam, mas não tem problema. Mas entenda que para muitos faz diferença. Para muitos. Você vai ter, e puxa aí na sua memória, eu puxo na minha, eu sei os momentos importantes que eu precisava e olhava para a arquibancada se eu tinha ou não os meus pais. E essa segurança, que é o que o pai pode fazer, é só estar. Muitas vezes você pode não falar nada, mas quando ele olha e percebe que você está ali por ele, para ele, pode não ser uma coisa ruim, pode não ser uma cobrança, ou eu tenho que render mais porque meus pais estão ali. Não, nossa, que legal, eles vieram me assistir, mesmo que eu jogue 1 minuto. Teve um jogo que minha irmã jogou 18 segundos, 18. Ela entrou no finalzinho. Nós ficamos o jogo inteiro, ela jogava em São Bernardo do Campo, nós ficamos o jogo inteiro esperando que ela entrasse. Ela entrou, jogou, acho que fez 2 pontos, não me lembro bem. Quando ela saiu, ela falou assim, nossa, joguei 18 segundos, vocês ficaram o jogo inteiro. Não importa, gente. Para a pessoa que está lá, é um apoio, é uma base, um alicerce que não tem quem tire da memória, né? E aí, eu retomo ao que eu disse, a memória continua. Se você tiver um comportamento ruim lá na quadra,
se você bater num técnico, se você xingar alguém, se você brigar com alguém, se quando o seu filho sai da quadra, você pega ele pela cabeça e taca ele em algum lugar que você tá com raiva, você acha que essa memória vai sair dele? Também não vai. Então, o que a gente guarda são as coisas que a gente vive e como a gente vive. Você está fazendo o quê para ter memórias bonitas, alegres, diferentes para o seu filho? E eu acho que é um ponto importante que a gente tem que levantar também. Caramba, eu acho que a gente já levantou todos os pontos, eu tô quase chorando pensando nas minhas memórias aqui. Dá uma coisa, daqui a pouco eu tô, vamos parar. Ai, Sarite! Olha o que você fez comigo. Eu tô lembrando do primeiro jogo que minha mãe viu. Daqui a pouco eu tô assim e não falta muito. Então é bom deixar isso muito claro que não falta muito. Não falta muito. Mas, gente, ó, mas agora falando sério, eu acho que a gente conseguiu sintetizar aqui tudo que talvez fosse importante nesse momento. Não sei se a gente, pelo menos agora não me vem nada que a gente tenha deixado de lado nesse ponto que a gente queria tocar, no que o pai pode, não pode, qual que é a postura do pai na quadra. E a gente já tem aí uns temas para próximos vídeos que eu gostei dessa conversa. Eu acho que ela rende outros tópicos que são importantes pra gente e pro basquete também. Gostei. Devia ter feito isso antes. Também acho. Mas agora, olha, é o ócio criativo da quarentena, é isso. Obrigada, Senhor, pelo ócio. Mas, galera, é isso, ó. Faz o seguinte agora. Entra aí, desce lá, tem a parte dos comentários. Deixa lá se tem alguma coisa que vocês gostariam que a gente discutisse, algum assunto que vocês gostariam, tem alguma situação que aconteceu que vocês acham que é importante a gente conversar sobre, deixa nos comentários. Eu vou deixar também o link o arroba do Instagram da Sarite. Ela é uma pessoa super acessível, é uma pessoa super amorzinho. Ela só tem essa cara de brava aí e tal, mas mentira. Eu sou brava, hein? As pessoas sabem que eu sou brava. É nada. E, ó, se vocês forem pro ginásio, pelo amor de Deus, procura essa mulher na quadra. E aí, provavelmente, a mãe dela vai estar junto. É uma aula de como torcer, de verdade. De verdade, eu acho incrível. Eu sou fã da família inteira, então eu não preciso falar muito. Mas vejam. Inclusive, sabe, agora eu tô pensando, a gente tem que um dia conseguir colocar sua mãe para falar aqui. Nossa. Ia ser sensacional. Ia ser sensacional. Ia ser muito legal. Ela falar dessa experiência de mãe torcendo e de mãe que vive no basquete. Eu ia falar do basquete, mas não, ela vive no basquete, né? Então, próxima pauta, então. Já tem mais uma. Daqui a pouco vai virar um rolo de pauta, viu? Tá certo? Galera, ó, não deixa de se inscrever nos canais, ativa o sininho aqui lá também, tem o canal da Sarite agora. Sá, você quer deixar algum recado? Gente, o recado é assim, nós dois somos técnicos, nós convivemos com outros técnicos e entenda que nós estamos numa posição diferente da de vocês. Não é melhor ou pior, é só diferente. Então a gente pode agregar na vida de todo mundo. É o que eu tento fazer com o Pirituba Basquetebol, é o que o Diego tenta fazer no Corinthians. Em qualquer lugar que nós estivermos, a gente tenta agregar, porque o entendimento é que quanto mais vocês souberem, melhor é para todo mundo. Então, tenha uma dúvida, tenha um questionamento, fale com a gente. Não propague coisas que você não tem conhecimento, né, sobre, porque isso pode ficar pior até para o seu filho. Muitas vezes, ele tá com uma dúvida que ele tá com vergonha, então aí você vai perguntar, mas o seu técnico? Não perguntei pro meu técnico. Por quê? Ele é a via, ele é o lugar onde você deve questionar. E, como eu disse, nós não sabemos de tudo. Então, nós vamos procurar, nós vamos achar vídeos, alguma coisa a gente vai fazer. Então, tenham a gente como apoio, como suporte, né? Para que vocês desenvolvam também com os filhos. Isso é muito importante com qualquer técnico. Tem uns que são mais acessíveis, tem outros que não são. Mas cabe a cada um a maneira que quer chegar, né?
O Diego falou bastante do meu novo canal. Ele é bem novinho, então ele não tem nada de diferente, nada de nada. Mas eu sou psicóloga e lá eu falo um pouquinho sobre as coisas da vida, que eu tento trazer para o basquete, né? Eu saio um pouco do conhecimento de psicóloga, venho para o de técnica para tentar agregar mais e mais para todo mundo. Quanto mais vocês souberem, melhor é para nós, com certeza. E obrigada pelo espaço, é claro. Eu vou acabar aqui porque eu não quero mais falar que essa mulher é demais. Essa mulher é demais. Então, galera, é isso. Então, vocês têm 2 canais para se inscrever, tem um monte de coisa para ver. No Área tem o link do primeiro e-book da Sarit, que já tem o segundo. Tem os textos dela, tem os meus textos e tem muito conteúdo para vocês, tá certo? Fechou? Abraço.